Eu agradeço, uma boa noite aos irmãos. Esse tema que o irmão vai pregar sobre o Apocalipse, nós temos que buscar Jesus constantemente, a todo momento, buscar a palavra dele, que possamos nos preparar para encontrar com Jesus. Não podemos perder tempo, irmãos. Em nome de Jesus. Cristo eu sou mais que vencedor.
Vamos orar. Querido Pai, agora que estamos iniciando esta série, que certamente será produtiva para a nossa fé, para o nosso conhecimento de quem Tu és, dos Teus planos para a nossa vida, rogamos nesta noite que Teu bom e Santo Espírito, mais uma vez, se faça presente, iluminando-nos e capacitando-nos a compreender aquilo que Tu desejas. Em nome de Jesus, Te pedimos essas bênçãos. Amém. Desvendando o Apocalipse. Certa feita, uma pessoa me procurou que ela estava atravessando um momento de angústia, uma série de problemas. Eu tinha meu escritório ali na Praça da Matriz, e ela me procurou, alguém indicou, e ali nós tivemos uma conversa, e nessa conversa, procurando consolá-la, eu citei um versículo do Apocalipse, e ela se surpreendeu. Eu falei: nossa, Sr. Jânio, eu nunca sabia que o Apocalipse tinha promessas tão bonitas assim. Eu falei: não, o Apocalipse é um livro extraordinário, o Apocalipse é um livro realmente fantástico. Ele é o supra-sumo dos livros da Bíblia. Eu sempre imaginei o Apocalipse um livro complicado, cheio de sinais, símbolos, imagens, que fosse difícil de compreensão. Mas não, o Apocalipse é uma revelação e tem coisas maravilhosas nesse livro. Por que eu estou contando isso? Essa é a ideia que a maior parte das pessoas tem a respeito do Apocalipse. É por isso que nesta série que estamos iniciando agora, e vamos até outubro aproximadamente, nós vamos desvendar o Apocalipse e as profecias que ele contém. Desvendando o livro é o primeiro tema que nós vamos estudar nesta noite, que vocês vão levar para casa e responder. Vejam bem aí essa declaração: o mundo no qual vivemos é muito injusto. E isso é uma coisa que eu e você temos que aceitar. O mundo é injusto. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, porque aqui não existe justiça. O que nós vemos aqui mais comumente? Sofrimento, angústia, morte, depressão, violência, miséria, dor. Mas, para todo problema, existe uma saída. Voltando um pouco aqui, nesse quadro, neste mês nós tivemos alguns fatos que realmente chocaram o país, e alguns chocaram o mundo. Nós tivemos, por exemplo, aquele tsunami lá no Japão, que foi algo terrível. Nos Estados Unidos nunca houve uma série de tornados tão intensos como aconteceu e está acontecendo. Aqui no Brasil nós estamos convivendo com tragédias que antes não eram comum, e por incrível que pareça, 3 mães, praticamente quase que ao mesmo tempo, tiveram a coragem de abandonar os seus filhos. Uma jogou numa caçamba, a outra deixou no hospital, no lixo do hospital, outra jogou para o muro acima. Coisa bárbara, para vocês terem uma ideia do que isso acontece. E o que está ocorrendo hoje? Vivemos nesse mundo dessa forma, e o consumo de drogas, bebidas e outras coisas mais é enorme, porque as pessoas querem sair desse quadro. Agora, ao estudar a Bíblia, nós vamos descobrir que existe solução para todos os problemas. Uma coisa que a Bíblia deixa bem clara para nós é que Jesus é o autor de tudo criado.
mas não é o autor de tudo que existe. É por isso que é um livro muito importante. E quando você olha para todo esse quadro, esse contexto, você pode ficar tendo uma ideia errada a respeito de Deus. Então, Deus é o autor de tudo que foi criado, mas não é o autor de tudo que existe. E Ele deixou Jesus como a única e solução completa para os males desse nosso mundo, né? E Jesus convida: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O único que é capaz de nos dar um alívio sem precedentes, fora de coisas artificiais, é somente nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos neste planeta, nesta terra, no meio de uma tempestade, né? E dentro da tempestade é possível encontrar paz. É mais ou menos como aquele episódio narrado pelos evangelhos, quando a igreja em formação estava dentro de um barco e Satanás levantou uma grande tempestade para tentar destruir a igreja que estava se formando. E Jesus dormia ali no barco. Os discípulos, apavorados, suplicaram a Jesus. Ele então agiu e aquele mar agitado ficou em paz. É assim também. Neste mundo onde não existe paz, onde nós vivemos uma tempestade sobre todos os aspectos, Jesus é o único que pode nos trazer a paz. O livro do Apocalipse faz parte do maior de todos os livros. Qual é o maior de todos os livros? A Bíblia, né? A Bíblia, ela contém a revelação de Deus. O que significa a revelação de Deus? Na Bíblia, eu e você descobrimos aquilo que Deus nos revela e que nós, por conta própria, jamais conseguiríamos chegar lá, jamais conseguiríamos descobrir. O homem por si só jamais seria capaz de entender, de descobrir as revelações que a Bíblia tem. Então é uma revelação de Deus para nós, é Deus falando para nós, revelando aquilo que é de interesse para a nossa salvação. E a revelação, ela tem dois propósitos: o imediato e o final. O imediato é chamar a nossa atenção para o que ela contém. Foi assim que aconteceu comigo. Eu antes era agnóstico, não acreditava na Bíblia, combatia a Bíblia, desprezava os crentes, desviei infelizmente muitas pessoas do caminho da Bíblia, mas até que um dia eu tive contato sincero com a Bíblia. Nesse contato, Deus se revelou para mim e comunicou coisas que eu fiquei espantado. E após a comunicação, eu passei a ter relacionamento com Deus da Bíblia. E estou aqui pregando para vocês. Isso foi há 31 anos atrás. Então, esse é o propósito da revelação: chamar a nossa atenção para o que Deus tem para nos revelar e levar a gente a ter um relacionamento com Ele. A Bíblia, conforme diz o apóstolo Pedro, inspirada pelo Espírito Santo, ela é inspirada. Toda a Escritura é inspirada. O que significa inspiração? Significa que o Espírito Santo faz algo sobrenatural, de maneira que ele habilita o escritor, o profeta, a comunicar aquilo que lhe foi dado, seja em sonho, visão ou falado diretamente. Cada autor com a sua característica.
Você pega o apóstolo Paulo, um homem mais erudito, ele escreve com mais erudição. Pedro é mais simples, escreve com menos erudição. Salomão é profundo. Lucas é um pesquisador. E assim sucessivamente, né? Mas é o Espírito Santo, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, a caneta, o lápis do Espírito Santo foram os homens. A linguagem, o idioma é humano, mas as ideias, as revelações são divinas. Outra coisa importante, que isso está acessível a todos nós, é a iluminação. Por isso que todas as vezes, quando vou passar uma lição, vou pregar, eu peço que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Por quê? Porque através da iluminação, a gente entende. Sem a iluminação do Espírito Santo, a gente se confunde. Tanto que é verdade, porque vocês veem quantas Bíblias existem? Uma só. E quantas religiões existem? Por quê? Porque a maioria não tem a iluminação e interpreta sem a direção do Espírito Santo, e dali sai besteira, sai bobagem, sai interpretações falsas teorias e tudo mais, né? De onde vem essa palavra Bíblia? Ela vem do grego. O grego é biblion, que vem do latim, que surgiu a palavra biblioteca. O que é biblioteca? Vamos até a biblioteca, o lugar onde tem muitos livros. Então a Bíblia significa livros, uma coleção de livros sagrados, canônicos, inspirados. Tem outros livros iluminados? Tem, mas inspirados, canonizados, são apenas os livros da Bíblia, né? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Existem mais de 1.500 idiomas e dialetos onde a Bíblia foi traduzida. Eu, inclusive, tive a alegria de participar da tradição dos evangelhos no dialeto de uma tribo lá na África. Quando nós estávamos estudando teologia, eu fui convocado para fazer a tradução. Era a seguinte: a pergunta era, para aquela tribo, a sede das emoções era na garganta. Para nós, a sede das emoções é no coração. Não tem nada a ver com o coração. Onde que é a sede das emoções? Na mente, né? Mais popularmente, entrega-me o teu coração. Não é bem isso, entrega-me a tua mente. É esse que Jesus está querendo dizer. Então ficou aquele impasse. Como traduzir uma porção do Evangelho onde aquela tribo indígena, naquele dialeto, eles entendiam a garganta como a raiz, como a sede das emoções. Então foi consultado uma série de pessoas e na tradução para o dialeto ficou estabelecido que seria traduzido por garganta. Senão, os indígenas ali naquela tribo, né, os nativos ali não iam entender o significado. As traduções mais antigas nossas são de João Ferreira de Almeida. Se vocês pegarem as primeiras de 1800 e pouco, vocês vão encontrar que o rim é a sede das emoções, que era um conceito daquela época. Hoje, as traduções mais modernas já trazem mente, já trazem pensamento, já trazem algo assim mais moderno. Mas às vezes, para nós entendermos o real significado, nós temos que ir no original, porque nem sempre
é possível traduzir uma palavra do hebraico ou do grego para outra língua. Às vezes você precisa ir no original para entender o que o autor queria dizer. Quanto tempo foi escrita a Bíblia? Vejam, irmãos e irmãs, foram 1600 anos. Esses 66 livros que você tem aí na sua mão demoraram 1600 anos para existir. É um milagre isso. Quantos autores colaboraram, foram usados pelo Espírito Santo para o surgimento da Bíblia? Cerca de 40 autores. 39 deles judeus. Só um que não é judeu. Quem? Lucas. O Dr. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas no livro de Atos. Ele era grego, não era judeu. A Bíblia tem 6 divisões. Moisés escreveu 5 livros, os profetas, que vai de Josué a Malaquias, e os Salmos, que inclui Eclesiastes, Jó, os chamados livros poéticos, Provérbios, e o Novo Testamento tem os Evangelhos, as cartas ou epístolas e o Apocalipse, que nós vamos estudar, né? Como que nós podemos ter certeza de que a Bíblia realmente é um livro inspirado, que saiu das mãos de Deus? Por todas essas questões aqui, a unidade da Bíblia. Você vai ver Gênesis ao Apocalipse, não existe contradição. Um livro completa o outro, um profeta acrescenta a outro. As profecias que se cumpriram, as profecias que estão se cumprindo, a arqueologia, para vocês terem uma ideia, recentemente foi descoberto fragmentos de uma cópia do livro do Evangelho de São Mateus. E os arqueólogos, eles descobriram que o Evangelho de Mateus foi escrito realmente por alguém que testemunhou por causa da data. Então Mateus foi o escritor do Evangelho. Para quem duvidava, isso foi algo extraordinário, porque a arqueologia comprovou, juntamente com a ciência, de que Mateus escreveu esse Evangelho, que foi testemunha popular dos episódios que ele narra. Poder transformador. Quantas vidas têm sido transformadas pela Bíblia, né? E é um livro atualíssimo. Não tem livro mais atual que a Bíblia. O que você quiser existe na Bíblia. Quer um conselho para o seu casamento? Tem. Quer um conselho para os seus negócios? Tem. Quer um conselho sobre saúde? Tem. Quer um conselho para o estilo de vida? Tem. Ela ensina, a Bíblia ensina, irmãs, até como fazer manteiga. Diz que no bater do leite está a manteiga, né? E o livro do Apocalipse? Vamos entender o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que surgiu antes do Evangelho de João. Quem escreveu o livro do Apocalipse foi João. Apesar de ele estar na Bíblia depois do Evangelho de João, ele nasceu antes. Nasceu aqui na ilha de Patmos, aqui próximo da Grécia. Essa ilha que vocês estão vendo aí. João foi considerado um preso muito perigoso, porque ele se recusou a prestar adoração ao imperador, que durante o período de Domiciano foi obrigado a adorar o imperador, e João se recusou, e por se recusar a tal coisa, ele foi jogado num tacho de óleo fervendo.
e escapou milagrosamente, não aconteceu nada para ele. E aí então ele foi levado como prisioneiro político na ilha de Patmos. E ali ele permaneceu aproximadamente por 2 anos. E nesse período ele teve uma série de visões. O livro do Apocalipse está dividido em 22 capítulos, mas são 7 grandes visões que ele teve. Nós vamos estudar isso no transcorrer das nossas séries. E você vai ver que é o livro mais bem organizado da Bíblia. Por quê? Porque é um livro que conta tudo. A palavra Apocalipse significa revelação. Não é algo escondido, é algo que revela. E se revela, é porque não está escondido, né? Não está oculto, está revelado. E revela o quê? Não é só catástrofe. Vocês vão ver aqui, tem ali uns gafanhotos vestidos com couraça, cabelo comprido, cauda de escorpião, tem uns símbolos assim, 7 selos, 7 trombetas, pragas, uma série de imagens que realmente as pessoas cavaleiro. Essas não são as revelações mais importantes. Mas a mais importante revelação do Apocalipse é sobre Jesus. Quem ele foi, quem ele é, o que ele fez por nós, o que ele está fazendo por nós hoje no santuário celestial e o que ele fará por nós quando ele voltar. Essa é a maior revelação, né? Outra coisa que o livro conta é detalhes interessantes sobre o grande conflito. E aí nós vamos entender que tudo que Deus criou foi Ele quem fez, mas tudo que existe não foi Ele quem criou. O pecado não é de origem dele. Essas coisas que nós vemos no mundo atualmente, não é Deus o responsável por tudo isso. Existe um grande conflito entre Cristo e Satanás. E no livro conta que o povo de Deus sai vitorioso. É como a história. Uma vez o Joãozinho, ele estava lá no quarto dele, o pai chegou do trabalho, executivo, cansado. Foi, como todas as vezes de costume, até o quarto do filho para dar um beijo no filho, cumprimentar o filho. Quando ele viu o filho absorto lendo o livro, com os olhos esbugalhados, espantado, assim, preocupadíssimo. O pai olhou assim para nós. Foi para o escritório dele, tirou ali um paletó, gravata, arrumou as coisas, tudo. Foi, tomou um copo de leite, depois voltou. Quando voltou, o filho já estava descontraído, estava dando risada, com o mesmo livro. E o pai perguntou: José, mas o que aconteceu? Agora, depois que eu vim aqui, você preocupado lendo esse livro aí, que livro você está lendo? O que mudou? Ah, pai, eu estava lendo o livro desse meu herói preferido aqui. E estava dando tudo errado, né? Ele estava sendo perseguido, prenderam a noiva dele, prenderam os pais dele, a avó dele estava no hospital, e eu ficava apavorado. Sabe o que eu fiz, pai? Eu fui lá no final do livro e vi que no final está tudo certo. Então agora eu estou lendo o livro, estou sossegado, porque eu sei que no final vai dar tudo certo. Assim também é o Apocalipse. Vejam bem aqui. 27 livros dos 39 do Antigo Testamento são citados no Apocalipse. 404 versículos, 200 citações de autores bíblicos estão no Apocalipse. Imagine como se fosse o Amazonas com seus afluentes, né? A maior parte dos livros são citados no Apocalipse. Ele é uma organização profética dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Como ele chegou até nós? Deus revelou a Jesus, que revelou ao anjo, que revelou a João, que revelou a igreja. E quem é a igreja? Não. O livro do Apocalipse é para nós, é uma revelação em série para nós, né? Conteúdo do Apocalipse, um tesouro. Um livro
livro extraordinário, né? Ele, na introdução, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 20, tem uma revelação de Jesus Cristo. Nós vamos estudar sobre isso. É uma revelação, uma teofania. João descreve Jesus de uma forma extraordinária, né? Ele entra até o templo, é levado em espírito até o templo de Deus e tem uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois aparecem cartas às 7 igrejas. Essas cartas às 7 igrejas são cartas simbólicas que contam a história do cristianismo, desde o seu início até os nossos dias, contando características, as virtudes e os defeitos de cada um dos períodos da igreja. Nós vivemos um período de Laodiceia. Depois tem uma das visões mais lindas que João descreve. Ele vê o trono de Deus com os querubins, serafins, os 24 anciãos e um livro selado por dentro e por fora, que está a redenção de todos nós. Aí ele abre os livros, os 7 lacres, os 7 livros, e ali vão acontecendo fatos que nós vamos estudar. Tem também dos 7 selos, como o Fábio falou, cada selo parece cavaleiros, cavalos, e depois ele vê os 144 mil, a grande multidão dos salvos, e finalmente o único selo ainda que não foi aberto. Nós vamos estudar 6 selos. Os 6 selos já aconteceram. O único selo que não aconteceu ainda é o 7º. E sabe qual é ele? A volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar também as 7 trombetas. Quem aqui já ouviu uma pregação sobre as 7 trombetas? E olha, gente, foi essa pregação que sustentou o movimento adventista. A 6ª trombeta foi interpretada pelo movimento adventista, que deu muita força para a igreja adventista, que nós vamos estudar. Os capítulos 12 e 13 são os capítulos que nós estamos vivendo. Capítulo 12, capítulo 13, que revelam o povo de Deus e a ira de Satanás contra a igreja e o seu remanescente. Depois temos uma descrição da igreja verdadeira, mulher vestida de sol. Apocalipse 12 é a mais abarcante visão do grande conflito que tem, que começa desde o problema do pecado lá no céu e vem até os nossos dias. Aí no capítulo 13 nós temos a questão da marca da besta e da marca do selo de Deus, né? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que é o que nós, como igreja remanescente, temos que entender e pregar. Vamos ver bem direitinho isso daí. Anuncia a queda de Babilônia, que é a confusão religiosa que hoje existe no mundo, e como sair dessa confusão religiosa, e as 7 pragas. Quem será, como é que elas são? Literais ou simbólicas? Quem será atingido, quem será protegido? Tudo isso nós vamos ver. E vamos estudar também a grande Babilônia, a confusão religiosa, e como que ela vai ser julgada pela palavra de Deus, né? Finalmente vem os eventos finais, quando Jesus volta com o seu exército de anjos para levar os seus filhos. Aí vem a descrição da nova terra, novo reino, lugar que nós vamos recuperar aquilo que foi perdido lá no Éden. Amém? E a conclusão, ela diz que ele viu todas essas coisas e procurou descrever da forma mais fiel que ele pôde. E faz ainda uma advertência de Jesus
diz, olha, não, nada pode ser alterado, retirado, acrescentado sobre as visões desse livro. Bom, gente, nós vivemos hoje o chamado momento profético. Vocês estão vendo aí algumas cenas desses acontecimentos que nós convivemos frequentemente. Momento profético é diferente de acontecimento profético. Um dos momentos proféticos, o momento profético é aquele que está levando para acontecimento profético. Hoje, por exemplo, João Paulo II foi canonizado santo, a toque de caixa. Os advogados eclesiásticos da igreja de Roma são contra essa canonização. Muito rápido. Um santo demora de 200 a 300 anos para ser canonizado. E ele vai quanto tempo? Menos de 10 anos. Porque existem interesses políticos e religiosos por detrás disso. João Paulo II é autor de uma proposta para o Dia Mundial da Terra. Sabe qual é o Dia Mundial da Terra? O domingo. Antes era a proposta de um líder religioso, agora vai ser a proposta de um santo. Faz diferença ou não faz diferença? Estamos vivendo esse momento profético, né? É dessa falsidade religiosa que existe por aí, né? Mas a mensagem do Apocalipse para nós é que nunca mais haverá essas tragédias que nós assistimos. Nunca mais haverá fome, sofrimento, essas coisas que ocorrem no mundo. Nunca mais haverá miséria. Amém. Homens vivendo em condições piores do que animais. Gasta-se muito mais com cachorrinhos, né, do que com seres humanos hoje no planeta. Lá também nunca mais haverá morte, essa coisa que causa uma separação dolorida. A morte é muito dolorida. É uma dor que só aqueles que passam pela perda de um ente querido podem entender a dor da separação, né? Lá nunca mais haverá. Lá haverá apenas vida eterna, paz, amor, alegria, perfeição e felicidade. Dá para entender isso daí? Não dá, porque a gente nunca viveu isso. A gente não está acostumado com isso. Mas nós podemos, através do Espírito Santo, imaginar como é que vai ser a vida lá na nova terra. Uma vida perfeita. Isso será possível porque Jesus habitará conosco para sempre. Amém. Lembre-se, o mal em si mesmo não existe. Essa história de que existe um mal, uma força contrária ao bem, não é verdadeiro. A Bíblia deixa bem claro que só existem duas situações: viver com Jesus sob a sua direção, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, ou escolher não viver. O mal é se afastar de Jesus. Quando a gente se afasta de Jesus é que as coisas ruins acontecem. Tanto é verdade que quando a gente vive afastado de Jesus, né, Wilson? E depois volta, as coisas melhoram. Lembra como você está, o que aconteceu depois que você voltou? O mal é isso, é viver afastado de Jesus, viu, Cristiano? Quando a gente vive afastado de Jesus, as coisas ruins acontecem. Mas quando a gente volta até Jesus, tudo começa a ficar bom. Inverte, né? E lá na nova terra, Deus vai ter os seus súditos. É claro que eu e você queremos estar lá. Para estar lá é preciso pegar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. E para nós meditarmos em tudo isso que nós assistimos, o Wilson vai cantar mais um hino antes de nós irmos para nossos lares.
precisamos ouvir a todo instante, todo momento, a voz de Jesus falando em nosso coração, tua doce voz. Desejo ouvir
Eu encerro antes da oração final com a leitura de Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E hoje, diante de todos os domingos, quando viermos aqui, à casa de Deus, nós seremos bem-aventurados, pois vamos ler e vamos ouvir as palavras da profecia e guardando no nosso coração, pois o fim está próximo. Fiquemos em pé para a oração. Querido Pai, te damos graças por aquilo que aprendemos nesse primeiro estudo desta série sobre o Apocalipse. Foram informações preciosas deste livro tão importante que está contido na Bíblia. Um livro que traz revelações sobre quem é Jesus, quem ele foi, o que ele está fazendo e o que ele poderá fazer por cada um de nós. Nele vamos encontrar promessas, certeza e a esperança de que haverá solução para os problemas deste mundo e das nossas vidas. Agora nós vamos voltar para os nossos lares. Que o Senhor nos acompanhe com teus santos anjos, nos proteja, nos dê uma boa noite de repouso e traz-nos novamente à casa do Senhor, para nas próximas reuniões ouvirmos a tua palavra e recebermos as tuas bênçãos. Em nome e por amor de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos entregar lá